Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do KinaCast. Esse podcast tem como propósito conectar pessoas, histórias e experiências. E hoje eu quero me conectar com você, trazendo uma experiência minha, falando um pouquinho sobre a minha história de vida, aliando tudo isso com a construção das nossas vidas, com a arquitetura de vidas. Hoje eu estou trabalhando como arquiteta de vidas e muitas pessoas têm me perguntado: nossa, o que significa arquitetura de vidas? Que diferente, que coisa nova. Bom, a arquitetura de vidas, ela nasceu a partir da minha história de vida. A arquitetura de vidas tem tudo a ver com tudo que eu vivi na vida até hoje. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu falei com o meu pai o seguinte: pai, eu quero trabalhar. Ele falou assim: você quer trabalhar, Brenda? Quero trabalhar. Eu queria porque eu queria ter o meu dinheiro, comprar as minhas coisas. E meu pai, depois de eu insistir um pouco com ele, acho que ele queria ver se eu realmente queria, ele conseguiu um trabalho para mim e eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Daí então, por diante, eu não saí mais do mercado corporativo. Eu sempre estive trabalhando, dei aula no Senac, dei aula em escola para criança de 4 anos de idade. Fui empreendedora, eu tive 2 lojas, trabalhei anos como arquiteta, sou arquiteta e tive escritório de arquitetura, enfim, sempre trabalhando, sempre no mercado corporativo, sempre trabalhando com vendas, inclusive, porque tudo está relacionado a vendas, né? Nós vendemos o tempo todo, nós precisamos vender o nosso trabalho, as nossas ideias, as nossas convicções, a vida toda trabalhando com tudo isso. Então, são 35 anos ou mais de experiência no mercado corporativo. E eu tenho mais outra bagagem muito grande, que é a experiência com o Manual da Vida, a experiência com Deus desde criança. Minha mãe contava historinhas para mim. Que mãe que não conta historinha para o filho, né? Mas a minha mãe gostava de sentar na minha cama antes de eu dormir e contar as historinhas da Bíblia para mim. Ela lia o Manual da Vida até que eu dormia. E às vezes eu acordava de noite com pesadelos. Muitos de nós temos pesadelos quando somos crianças, às vezes de estar sendo atacado por alguém, de estar correndo, enfim. E não foi diferente comigo. E eu acordava chorando, minha mãe corria lá no quarto, lia o Manual da Vida para mim. E assim eu fui criando uma intimidade com o Manual da Vida e fui criando uma intimidade com Deus. E eu falava com o Criador, eu falava: eu quero fazer uma aliança com você. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, não importa o que aconteça. E eu realmente nunca abandonei. Pelo contrário, eu sempre tive mais e mais vontade de conhecer o manual, de ter intimidade com ele, de fazer as minhas orações, de ter experiências sobrenaturais, experiências com dons de cura, dons de profecia, de revelação, enfim. Eu vivia uma vida em busca de manter essa conexão e essa relação com o divino o tempo todo. Aos 15 anos, eu fui mãe. Algumas pessoas não sabem, outras sabem. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. E não é fácil ser mãe com 15 anos. É uma menina, uma adolescente. Mas eu vivi aquele momento com muita gratidão. Meus pais me acolheram muito, foi um momento muito importante na minha vida, muito difícil, muito desafiador, mas eu fui acolhida pelos meus pais com muito carinho e eu fui acolhida também pelas minhas amigas. Minhas amigas cuidaram muito de mim nesse momento, me abraçaram, me acolheram, me incluíram. Foi um momento difícil, mas um momento que eu me senti também muito amada.
Logo mais, passou pouco tempo, eu me casei. Eu tinha quase 19 anos. Eu tinha 18 anos quando eu me casei. Foi um casamento que ele terminou rápido, mas eu tive 2 filhos nesse casamento. Então, quando houve a separação, eu estava com 25 anos e com 3 crianças. E ali eu perdi o chão. Ali eu perdi... eu não sabia o que eu iria fazer mais da minha vida, o que seriam dos meus sonhos. Tantos sonhos da família feliz, daquele lar maravilhoso, aquela casa, viagens com os filhos. Eu fiz muitos planos. Eu tinha uma mentalidade de conto de fadas. E eu acho que não é diferente, né? Todos nós sonhamos. Eu tinha sonhos desde criança com uma vida feliz, com uma família feliz, e não era diferente. Naquele momento eu percebi que eu precisava refazer os meus sonhos. Foi um momento de dor, de muita luta, um desafio financeiro muito grande. Eu precisei fazer escolhas, precisei reprogramar toda a minha vida, a minha mente. Eu tinha que cuidar dos meus filhos. Uma grande preocupação que eu tinha era o cuidado com as emoções dos meus filhos. Então, eu protegi os meus filhos ao máximo. Eu, em momento algum, coloquei os meus filhos naquele jogo. Coloquei os meus filhos... Ali era uma briga de cachorro grande, digamos assim, né? Eu não podia misturar os meus filhos naquela briga. Então, eu os protegi e protegi a relação deles com o pai deles. Eu não falei mal em momento algum do pai deles e nem os coloquei contra o pai. Nunca houve isso. Em todos aqueles momentos de dificuldade, quem foi o meu suporte foi o Criador, foi Deus. Ele foi o meu suporte. As minhas orações, eu te digo o quanto a oração tem poder, o quanto a oração é transformadora, o quanto a oração ela traz um cuidado no ambiente, sabe? Através da oração nós podemos deixar o nosso ambiente melhor, e era um ambiente de muita dor, um ambiente de muita luta, de muitos desafios, mas eu precisava fazer com que aquele ambiente fosse como se fosse o paraíso para as minhas crianças. Elas precisavam ficar bem, e a oração proporcionava tudo isso para nós. Além dela trazer um conforto no coração, a fé estimulada dentro de mim, que é a esperança de uma nova vida, trouxe para nós, para mim e para os meus filhos, o equilíbrio que nós precisávamos. Bom, diante de todos aqueles sonhos que eu precisei desfazer para refazer, eu precisei sonhar de novo, e eu ousei sonhar de novo. Isso é muito importante. Porque mesmo que você perca o chão, mesmo que alguém te puxa o tapete, ou que você viva aí situações na sua vida que são totalmente desafiadoras, e desafiadoras, eu te digo, que te desafiam com relação à tua postura na vida. Te desafiam ao que você vai fazer. E agora, o que eu vou fazer diante disso? Foi uma pessoa que eu perdi? Foi o momento de um falecimento de alguém que eu amava? Foi o meu casamento, como o meu, por exemplo? Foi o seu casamento que foi destruído? Foi um trabalho, um emprego que você amava e de repente você não tem mais? O que você está vivendo? É uma enfermidade? Como nós nos comportamos diante dessa situação é que vai fazer com que a gente seja vitorioso ou não. E como eu posso me comportar bem diante disso tudo? Eu posso te contar que eu consegui tudo isso porque eu tinha as minhas bases muito bem fundamentadas. Que as minhas bases estavam fundamentadas em Deus. A importância de nós crermos nesse Deus, a importância de nós termos a nossa vida muito bem estruturada. Tudo isso traz equilíbrio para nós num momento tão difícil como o que eu vivi. E ali inicia, nesse momento,
um novo tempo na minha vida e é quando eu decido fazer a faculdade de arquitetura. E eu te falo que o Criador, ele usou a arquitetura para me curar. Porque para você ser arquiteto, o que você precisa? Você precisa extrair de você a sua essência. Você precisa extrair de você a beleza. Só que a minha beleza, a minha essência estavam sufocadas pela dor. Porque eu precisei me colocar como escudo dos meus filhos diante de toda aquela situação. Então eu me coloquei na frente de batalha. E eu fui o alvo. Eu absorvi, emocionalmente falando, toda aquela situação. As minhas emoções, eu tinha um equilíbrio para tomar decisões de continuar vivendo a vida, mas ao mesmo tempo o meu coração estava machucado. E a arquitetura fez com que eu desentulhasse o meu coração. A arquitetura fez com que eu me esforçasse para ficar livre para projetar, porque você não se torna uma pessoa criativa se você tiver com o seu coração pesado, entulhado. E eu precisei fazer isso. Eu precisei me libertar daquelas dores, liberar perdão, relaxar, mergulhar para dentro de mim, do autoconhecimento e perguntar para mim, Brenda, o que está acontecendo? O que você precisa fazer? O que você precisa colocar para fora de você para que você tenha a sua alma livre para criar? E ali, me descobrindo, me autoconhecendo, sabendo quem eu era, deixando que a minha identidade fosse revelada novamente, eu concluí o meu curso de arquitetura e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é projetar. E por isso que eu estou falando com você, porque eu queria falar com você sobre a arquitetura de vidas, que é o ato de nós projetarmos as nossas vidas. E dentro desse projetar de vidas, eu percebi que eu precisava complementar e conhecer um pouco mais do manual da vida, ter ainda mais intimidade com o Criador. Foi quando eu decidi fazer a faculdade de teologia. Eu fui estudar um pouco mais o manual da vida, estudar a história, enfim, me aprofundar mais ainda nesses conhecimentos e assim poder estreitar ainda mais o meu relacionamento com Deus e fortalecer mais as minhas bases. E ao término desta faculdade, eu comecei a repensar a minha vida e mudar a rota. Eu vi quantas histórias eu vivi, quantos desafios ao longo da minha vida eu superei, eu venci, eu pude olhar para a minha vida e enxergar em mim uma mulher vitoriosa, uma pessoa que conquistou o espaço, que conquistei os sonhos, eu refiz os sonhos lá atrás, mas eu consegui realizar os meus sonhos, que eu ressonhei, que eu ousei sonhar de novo. E eu quero falar com você sobre um texto que tem aqui no Manual da Vida, para que você possa entender, à luz dessa palavra, o quão profundo é nós fortalecermos as nossas bases. Olha aqui, esse texto está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja bem esse texto. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha.
Deus, ele está o tempo todo falando para nós da importância de nós construirmos as nossas vidas e construirmos em cima de bases sólidas. Porque a partir do momento que eu tenho uma base sólida, os desafios vão vir, as tempestades, as chuvas, os ventos vão soprar contra as nossas vidas. Nós podemos até dar uma balançadinha, mas nós vamos permanecer firmes. Quando nós não temos uma base sólida, quando nós construímos a nossa vida sobre a areia, quer dizer, sem a presença de Deus, numa vida conturbada, num terreno, vamos falar de construção, vamos falar de casa, vamos falar de terreno. O terreno da nossa vida, que é a nossa alma, sujo, entulhado, cheio de tiririca. Os ventos vão soprar e nós vamos desabar. Nós vamos desmoronar. A casa vai cair, vem a separação. Você começa a buscar sentido na vida, e aí você começa a buscar esse sentido em prazeres que não resolvem a sua vida, muito pelo contrário, te levam ainda mais para o buraco. E são muitas pessoas buscando os prazeres nas drogas, na bebida, nas festas, em situações, em compras compulsivas, em situações que vão trazer um prazer momentâneo, sabe? Mas não te traz o equilíbrio, não te traz a harmonia, não traz a sustentação que você precisa para ter essa vida harmoniosa e feliz que todos nós buscamos. Daí a importância. E é por isso, porque a minha vida foi edificada sobre a rocha, que os ventos vieram, até balançou. Até foi difícil, chorei muito, mas eu permaneci. Mas eu consegui reestruturar a minha vida, reestruturar o meu ser, todo o meu eu, ousar sonhar novamente e reconstruir a minha vida. Vocês veem, às vezes acontecem catástrofes, onde passam, né, aquelas tempestades, e você vê que tem lugares onde as pessoas rapidamente reconstroem tudo. E lugares onde pessoas sofrem demais para reconstruir, porque naqueles lugares não tem muito boa base, não tem muito bom fundamento. Então elas sofrem por aquilo. Elas ficam se vitimizando, ficam esperando que os outros ajudem, ficam esperando que caia do céu a resolução da sua vida, do seu problema, e não vai acontecer. É uma decisão pessoal. Então, se você quer e sente que precisa construir uma vida sólida, que da maneira como está não dá mais, que está insuportável, comece por você e pelo seu relacionamento com o Criador. Essa é a melhor maneira de você começar tudo. E não vai demorar. Não pensa que vai demorar. Não, não vai demorar. É rápido, mas é uma decisão pessoal. Eu, em todos os momentos que eu vivi as minhas dores, que eu estava passando por dores, na verdade, que eu estava triste, eu sempre fiz questão de informar para mim mesma que eu era feliz apesar de estar triste. Eu era feliz apesar de estar vivendo tudo aquilo. E eu encontrava motivos diários para me lembrar da importância de ser grata por tudo o que eu tinha. Eu não focava as minhas dores, mas eu olhava tudo aquilo de bom que eu tinha. A cada amanhecer, saber que os meus filhos estavam ali do meu lado, saudáveis, que eles tinham escola para ir, que nós tínhamos um teto para morar, que embora eu não tivesse condições financeiras para comprar tudo aquilo que nós gostaríamos de comprar, até mesmo coisas para o nosso suprimento diário, porque, gente, tinha dias que eu não tinha comida para dar para os meus filhos. Então, o jantar lá de casa era um pão com manteiga.
eu não tinha leite para dar para eles, teve dia que eu não tinha nada, mas eu sempre agradeci a Deus, porque nós estávamos vivos, porque o Senhor estava ali suprindo as nossas necessidades e eu vivi grandes milagres. Grandes milagres. Deus me surpreendeu em cada instante, em cada momento. Eu me lembro de um dia que eu não tinha nada em casa para dar para as crianças. Imagina você com 3 crianças sem ter o que dar para aquelas crianças jantarem após elas terem chegado da escola morrendo de fome. De repente, eu estava orando e agradecendo a Deus, abençoando, profetizando. Eu colocava as minhas mãos nos armários de casa e na geladeira e eu agradecia e eu profetizava e declarava que ali que aqueles armários estavam cheios. E eu falava, Senhor, eu agradeço porque esses armários estão cheios. Porque os meus celeiros estão abarrotados, porque o Senhor me dá o suprimento que eu preciso. E naquele momento a minha campainha tocou. E era a avó dos meus filhos, era a minha sogra. Embora eu estivesse separada, mas ela era minha sogra, era a avó das crianças. E ela chegou em casa com um pão caseiro desse tamanho, quentinho, recheado com presunto, queijo, lembra um tomatinho picadinho por dentro. E ela falou, Brenda, eu acabei de assar esse pão e trouxe aqui para você e para as crianças. Aquele pão foi o nosso jantar. Deus supriu as nossas necessidades, Deus supriu tudo aquilo que nós precisávamos. Mas em nenhum momento eu murmurei, eu reclamei. A gratidão esteve o tempo todo em meus lábios. Por isso eu te digo, valorize tudo aquilo que você tem de bom. Informe para você mesmo que você vive coisas boas. E você vive. Você pode estar vivendo algum problema, mas tem muitas outras coisas boas. É a sua noite de sono, é a sua cama, é o seu café da manhã, é o sol, são suas amizades, o seu conhecimento, a sua capacidade. São tantas coisas, a sua família. Enfim, olha para tudo aquilo que você tem de bom. E eu te convido, ao término deste episódio, que você te convido a construir novamente a tua vida se você está sentindo que não está nada bem. E se você está sentindo que precisa reformar a sua vida, também é possível você reformar. Use os conceitos da arquitetura, use Deus no bom sentido, né, de se abrir para Ele, de convidá-lo para entrar na sua vida, porque se você convidar, Ele vai entrar e Ele vai transformar completamente. É essa mensagem que eu deixo para você hoje e eu te peço que, se você gostou, que você possa curtir aqui, porque parece clichê, mas é importante que você curta, é importante receber um comentário seu, para eu saber se estou no caminho certo, se você está gostando, tá? Obrigada por ter ficado comigo aqui até esse momento.